Bem-vindo a Twin Peaks, uma série onde nada é exatamente o que parece ser. Há muitas histórias em Twin Peaks, algumas tristes, outras engraçadas, mas todas com um certo mistério. O mistério da vida, o mistério da morte, o mistério da floresta. É uma história de muitos, mas que começa com uma. Aquela que nos leva a muitos é Laura Palmer. O meu tronco tem algo a te dizer. Você consegue ouvir? Não? Tá bom, eu vou traduzir. As corujas não são o que parecem ser. A TV americana segue moldes que parecem hermeticamente fechados, mas de vez em quando uma produção consegue romper essas fórmulas padronizadas e se tornarem verdadeiros divisores de água na história da televisão. É justamente o caso de Twin Peaks. Existe a TV americana de antes e depois dessa série. Tamanha a revolução que ela provocou na forma de se produzir uma narrativa para a televisão, e sua influência persiste até os dias de hoje em novas produções. Twin Peaks estreou no canal ABC no dia 8 de abril de 1990, durante a mid-season. A série foi criada pelo renomado cineasta David Lynch em parceria com Mark Frost, e a premissa dela hoje em dia pode parecer bastante simplória, mas na época era uma tremenda revolução no tipo de história que era produzida para a televisão americana. Na pitoresca e sombria cidade de Twin Peaks, localizada na fronteira com o Canadá, é encontrado o corpo da jovem Laura Palmer, enrolada em saco plástico e brutalmente espancada. Mas o suspense policial é só o ponto de partida para a trama dessa série. Twin Peaks é cercada de personagens excêntricos que, pouco a pouco, vão revelando suas muitas facetas. A trama começa a ganhar forma quando o FBI envia para Twin Peaks o agente Dale Cooper, interpretado pelo ator Kyle MacLachlan. Ele está na pista de um assassino em série e acredita que Laura tenha sido mais uma de suas vítimas. Ele assume a investigação em parceria com o xerife local, Harry Truman, personagem de Michael Ontikian. Truman mantém um caso secreto com Josie, interpretada por Joan Chen, uma imigrante chinesa que assumiu a principal serraria da cidade logo após a morte misteriosa do marido. Catherine, sua cunhada, interpretada pela atriz Piper Laurie, não aceita Josie como um membro da família. Ela é casada com Pete, personagem de Jack Nance, mas mantém um caso extraconjugal com Benjamin Horne, personagem de Richard Beymer, e manipula os dois contra Josie, sem perceber que através deles é ela quem está sendo manipulada. Ben Horne é o proprietário do principal hotel da região, o Great Northern. Ele é um homem que prioriza seus negócios acima dos interesses pela família, e a principal afetada por isso é sua filha Audrey, personagem de Sherilyn Fenn, que tenta de todas as formas chamar a atenção do pai. Leland, personagem de Ray Waz, pai de Laura, é o advogado emocionalmente instável de Ben Horne. Ele é casado com Sarah, personagem de Grace Zabriskie, que se torna uma mulher perturbada após a morte da filha. Laura Palmer, vivida por Sheryl Lee, tinha como melhor amiga Donna, personagem vivida por Lara Flynn Boyle, que era apaixonada por James, personagem de James Marshall, que por sua vez era apaixonada por Laura, que namorava Bob, personagem de Dana Ashbrook, que mantinha também um caso secreto com a garçonete do Double R, Shelley, personagem de Magic Amick, que era casada com o violento Leo, personagem de Eric Darray. Vamos respirar um pouco, né? Tá, continuando. O Double R é a principal lanchonete de Twin Peaks e ponto de encontro habitual dos personagens da série. Ele pertence a Norma, personagem de Peg Lipton, que mantém um caso com seu antigo namorado de escola, Big Ed, personagem de Everett McGill, tio de James e casado com Nadine, vivida por Wendy Robbie, uma das personagens mais excêntricas da série e responsável por algumas das cenas cômicas mais memoráveis de Twin Peaks. E eu não posso deixar de mencionar o divertidíssimo casal formado por Lucy, personagem de Kimi Robertson, a recepcionista da delegacia de Twin Peaks, e o atrapalhado policial Andy, vivido por Harry Gowles. E por fim, a misteriosa Margaret, mais conhecida como Senhora do Tronco, interpretada
interpretada pela atriz Catherine Coulson, que surgia no início de cada episódio como uma introdução enigmática, que na verdade eram pistas sobre fatos que iriam ser vistos ao longo daquele episódio. Como se pode notar aqui em Twin Peaks, ninguém é exatamente santo, e Laura era a síntese da dualidade dessa comunidade. Aos olhos de todos, ela era a garota perfeita, a boa moça de família, típica namoradinha da América. Mas por trás dessas aparências escondia uma menina com opiniões ácidas a respeito das pessoas com que ela convivia e, principalmente, uma vida regada a orgias e drogas. Laura representa, na verdade, a dualidade do comportamento humano, assim como cada personagem em Twin Peaks, onde ninguém é necessariamente 100% bom ou mal. Por isso, se afastadas as excentricidades, é possível encontrar uma identidade entre os personagens e as pessoas da vida real. Além disso, um outro diferencial que Twin Peaks trazia é que ela era uma série cujo enredo era desenvolvido e definido de acordo com os fatores psicológicos e comportamentais dos personagens, e não o contrário, como era e ainda é comum se ver em outras produções. Por isso, a série não se encaixava no padrão comercial e não foi uma aposta clara de sucesso pela ABC, que encomendou só 8 episódios para a primeira temporada. Além disso, foram gravadas cenas que apresentavam uma conclusão para a história quando gravaram o episódio piloto, caso a série não fosse aprovada. É o chamado piloto internacional, que tem aqui no Blu-ray e também na edição de DVD. Só que esse final apresenta uma conclusão bem menos complexa do que a proposta que foi apresentada na série de TV. A primeira temporada plantou aquela que é a questão fundamental da série: quem matou Laura Palmer? Uma pergunta que foi responsável pela ascensão e pela queda de Twin Peaks, porque era exatamente o que impulsionava as pessoas a assistirem a série todas as semanas, para descobrir quem era o assassino de Laura. Mas essa não era a pergunta que David Lynch e Mark Frost tinham interesse de responder, pelo menos não de imediato. Havia muito mais em Twin Peaks. Havia toda uma mitologia envolvendo a floresta no entorno de Twin Peaks e um misterioso Black Lodge que surgia nos sonhos de Cooper, tudo a ser desenvolvido. Por isso, a morte de Laura era só o ponto de partida de uma trama que pretendia, na verdade, explorar as camadas do ser humano e da comunidade de Twin Peaks. Mas por pressão da emissora, que exigia que fosse dada uma resposta ao público sobre o mistério de quem matou Laura Palmer, acabou fazendo com que os produtores tomassem a decisão prematura e mal planejada de revelar um assassino, que acontece no final do 7º episódio da 2ª temporada e que encerra o ciclo Quem Matou Laura Palmer 2 episódios depois. Com isso, a partir do 10º episódio, se inicia uma nova trama envolvendo Truman e Cooper tentando desmantelar um cartel de tráfico de drogas liderados por Jean Reno. Essa trama, como era de se esperar, acabou não funcionando e afundou de vez os índices de audiência da série, que começaram a cair logo depois da revelação do assassino de Laura. E logo, no 13º episódio, essa trama foi encerrada. E nos episódios 14 e 15 foram lançados 2 novos mistérios. Um envolvendo o passado de Josie, que também foi rapidamente encerrado, e um outro que é o ciclo Window Earn, que conduziu a série até o final. Na minha opinião, se ele já tivesse lançado esse ciclo Window Earn lá no início da temporada, junto com a resolução sobre quem matou Laura Palmer, talvez a série tivesse obtido melhores resultados de audiência, porque realmente era uma trama mais interessante do que as outras duas que foram propostas. Com os baixos índices de audiência, um cancelamento já era esperado, mas isso não impediu que David Lynch, quando foi dirigir o último episódio da 2ª temporada, decidisse mudar todo o roteiro de última hora. Ele produziu um season finale repleto de pontas soltas, cliffhangers, que eventualmente ficaram sem respostas, proporcionando um episódio final sombrio e bastante decepcionante para a maioria dos fãs. Há quem defenda que esse foi um final planejado pelo David Lynch. É o caso do Rodrigo Emanuel Fernandes, autor do blog Lorde Velho. Ele escreveu em 2015 uma matéria bem interessante em defesa do episódio final de Twin Peaks. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para vocês darem uma lida. Eu pessoalmente não concordo 100% com essa visão. Na minha opinião, o David Lynch e o Mark Frost negligenciaram muito a 2ª temporada de Twin Peaks. O Lynch se afastou da produção da série para poder dirigir o filme Coração Selvagem. Isso no momento em que nem ele e nem o Frost tinham planejado a trama da 2ª temporada, diferente do que foi feito com a 1ª temporada. E isso acabou refletindo em uma temporada muito confusa, com episódios muito abaixo da qualidade da 1ª temporada. Mas é inegável
inegável que naquele episódio final existem elementos muito intrigantes, principalmente uma cena que deixou muito fã com uma pulga atrás da orelha. É a profecia do espírito de Laura Palmer no Black Lodge, onde ela conta para o agente Cooper que ela voltará a vê-lo em 25 anos. I'll see you again in 25 years. Meanwhile. Pois em 2016 completaram 25 anos do cancelamento de Twin Peaks, e foi justamente nesse momento em que se iniciou toda uma movimentação para a produção de uma terceira temporada da série pelo canal Showtime. E agora, 26 anos depois do fim de Twin Peaks, David Lynch e Mark Frost estão trazendo a série de volta à vida. Eles vão ter a chance de finalmente se redimir pelos erros cometidos na segunda temporada e quem sabe responder algumas das perguntas que ficaram soltas lá no final daquela segunda temporada, que agora deixa de ser episódio final para ser realmente um final de temporada. Eu confesso para vocês que, como fã de Twin Peaks, eu tô com as minhas expectativas lá na altura por esses 18 episódios que estão por vir nessa terceira temporada, mas eu não cheguei a acompanhar a série pela exibição original. Eu só fui realmente conhecer a Twin Peaks quando ela foi lançada em DVD em 2004 aqui no Brasil. Eu comprei esse box da primeira temporada quando eu ainda era adolescente e de cara me apaixonei por esses personagens excêntricos que o David Lynch e o Mark Frost criaram. A série foi totalmente lançada em DVD aqui no Brasil e também em Blu-ray, nessa edição que, além de trazer os 30 episódios originais da série, também traz o piloto internacional que tem aquele final que eu comentei com vocês, o filme Fire Walk With Me e uma dezena de extras, um deles muito interessante, que é uma fatia de David Lynch, que promove o reencontro do diretor com membros do elenco da série. Além disso, tem cenas deletadas, erros de gravação, entrevistas, muitas entrevistas com o elenco da série e até mesmo entrevistas com fãs de Twin Peaks falando sobre a importância e sobre o legado da série para a história da televisão. A terceira temporada da série, chamada Twin Peaks The Return, vai ser disponibilizada pelo Netflix a partir do dia 22 de maio de 2017, com um episódio por semana, um dia depois da exibição no canal Showtime nos Estados Unidos. É oportunidade para os fãs de acompanharem a nova temporada da série, já que nenhum canal da TV paga se posicionou no sentido de exibi-los por aqui. Se você gostou desse vídeo, curta e compartilhe. Ajude a divulgar. Até o próximo vídeo.